Conduta. Vamos falar um pouco sobre a conduta. Então, a gente já aprendeu o conceito de crime, a gente já entendeu que no Brasil a gente adotou o método analítico para conceituar o delito, né? Então, o método analítico vai definir que crime é a conduta humana que possui tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Só que antes da gente entrar na análise do TIC, a gente tem que saber o que é conduta. Existem algumas teorias que pretenderam definir a conduta, né? Teorias até sobre as quais eu vou colocar uns textos para vocês no AVA. Mas, essencialmente, a conduta humana ela pode ser um fazer ou um não fazer. Quando a conduta humana for um fazer, trata-se de uma conduta comissiva. A conduta humana que é um não fazer é a conduta omissiva. Então, a gente tem crimes comissivos, crimes que são de ação, de fazer, e a gente tem crimes omissivos, que são de omissão, não fazer. É um não agir criminoso. Sobre isso, a gente também vai falar numa próxima oportunidade. Então, de todo modo, se tratando de ação ou de omissão, se tratando de conduta comissiva ou conduta omissiva, a nossa doutrina aponta para 3 situações que excluem a existência de conduta. Se aconteceu uma dessas 3 coisas, não temos conduta humana. Tem crime? Não. Porque a primeira coisa para a gente ter crime é conduta. Depois que a gente tiver conduta, a gente vai ver se tem tipicidade, se tem ilicitude, se tem culpabilidade. Se eu não tenho nem conduta, não tem nem nada de onde a gente tirar para analisar a tipicidade, nem a ilicitude, nem a culpabilidade. Não tem conduta. Então, quais são as 3 situações que excluem a conduta? Primeira situação. Primeiro também porque eu estou falando, pode ser qualquer ordem, né? Atos reflexos. Atos reflexos são movimentações ou não, né? Ou não movimentação corporal, que não passam por uma ordem consciente do nosso cérebro, né? Então, como é que funciona? Eu mando um comando para o meu cérebro, quero mexer a minha mão direita, e o meu cérebro mexe, então manda mexer a minha mão direita. No ato reflexo isso não acontece. No ato reflexo a movimentação corporal ela é involuntária, ela é reflexa, né? Assim como a não movimentação também pode acontecer, né, do ato reflexo ser uma contração, uma não movimentação. E isso significa que o indivíduo não praticou conduta. Como é que seria uma hipótese de ato reflexo, por exemplo, né? Já existem estudos que mostram que se o indivíduo ele é pego de surpresa por um contato, por exemplo, com um objeto quente, ainda que não seja fogo, não seja um objeto que esteja queimando oficialmente, mas que esteja um pouco acima da temperatura normal dos objetos que a gente manuseia, se o indivíduo é pego de surpresa sem que ele veja e esse objeto quente encosta nele, o ato reflexo do nosso corpo é afastar, né? Então, se eu estou aqui falando e alguém chegasse, sei lá, com uma colher um pouco mais quente e encostasse no meu braço, eu, sem pensar, tiraria o meu braço. E se por acaso eu estivesse segurando um garfo e eu tirasse o meu braço e machucasse alguém com esse garfo, percebam, foi a minha mão segurando um garfo que praticou uma lesão corporal na pessoa que estivesse do meu lado. Mas eu pratiquei crime de lesão corporal? Não pratiquei, porque eu não tive sequer conduta, né? O que aconteceu foi um ato reflexo. Então, encostaram em mim com um negócio quente e eu me afastei, né? Então, o ato reflexo é a movimentação do nosso corpo ou não, que não dependa da nossa ordem para o cérebro. Ó, quero ficar parado. Não, agora eu vou mexer o braço. Não depende disso. Por qualquer motivo, por qualquer estímulo, é um ato reflexo, né? Então, é uma resposta que a gente não controla, tá bem? Então, ato reflexo, qualquer situação de ato reflexo, ela vai excluir a própria conduta. Tem crime? Não, porque sem conduta a gente não tem nem de onde começar a falar do TIC. Segunda situação que exclui a conduta é a coação física irresistível. Coação física irresistível. Vamos desmembrar isso para entender do que a gente está falando. Coação é uma forçação, alguma imposição. Física significa literalmente no físico, no seu corpo, né? Em parte do seu corpo ou em todo ele, mas literalmente na sua integridade física. Irresistível é aquilo a que não se pode resistir, aquilo contra o que a gente não tem resistência. Uma coação física irresistível significa que alguém utilizou o seu corpo ou parte dele como um instrumento, né? Então, existe um exemplo que inclusive também foi de questão de prova, se não me engano de concurso, não foi minha não, que era o seguinte, o sujeito estava performando uma tatuagem no rosto da moça, né? O tatuador estava tatuando uma estrela no canto do olho da moça e a assistente do tatuador viu a moça, reconheceu a inimiga e empurrou o sujeito por trás. O sujeito com a agulha de tatuagem perto do olho da moça, o que foi que aconteceu?
a agulha furou o olho da moça. Então vamos lá, vamos analisar esse cenário. Quem furou o olho da moça? Concretamente, olhando para lá, quem furou? Foi o tatuador. Foi a mão dele que segurava a agulha que foi no olho dela, certo? Certo. Para fins penais, quem responde por essa lesão? A moça que empurrou. Porque ela utilizou o corpo dele como instrumento. Ele sofreu uma coação física irresistível, porque ele foi empurrado. Entenderam? Então, a coação física irresistível é isso, é pegarem o corpo da pessoa e utilizarem de forma irresistível, né? Então, não é nada que a gente não pudesse fazer assim e ir embora, tem que ser irresistível, né? Contra o que a gente não consegue lutar, para utilizar como instrumento. Então, aí, o corpo do sujeito é instrumento, como seria uma própria agulha, né? Só que ao invés da moça estar segurando a agulha, ela teve como instrumento a mão dele. Isso vai excluir a conduta, seja ela comissiva ou omissiva. Se a gente pensar, por exemplo, que quando a gente vir crimes omissivos, vocês vão entender melhor isso. Mas, por exemplo, se tem um prédio cujo segurança é obrigado a parar as pessoas e pedir uma identificação, o segurança que não pede identificação e deixa os assaltantes entrarem no prédio, ele está praticando uma conduta omissiva. Mas se ele não pediu identificação porque ele está amarrado, amordaçado, ele praticou conduta? Não praticou, porque existe uma coação física irresistível. Então não tem crime da parte dele, porque ele está preso, fisicamente preso, tá bem? Isso é coação física irresistível. Não confundir com coação moral irresistível. Coação moral irresistível a gente vai aprender lá em culpabilidade, ela tira a culpabilidade. Qual a diferença entre coação física irresistível e coação moral irresistível? A física, como eu disse, é no corpo, fisicamente. A coação moral irresistível é no psicológico. Então vamos ver, se eu estou aqui conversando com vocês e de São Paulo me vem a notícia de que a minha mãe está sendo feita refém pelo Tício, o Tício me liga e fala assim, estou com a sua mãe aqui de refém, ó, segue foto provando que a sua mãe aqui é minha refém, aqui em São Paulo. Você aí no Rio de Janeiro, faça tudo que eu mandar. Eu vou fazer tudo que ele mandar? Vou. Eu tenho opção? Não tenho opção. Mas isso que eu estou sofrendo é uma coação moral ou física? Moral. Porque eu fisicamente estou livre. Ele está em São Paulo, eu estou no Rio. Se eu quiser sentar, se eu quiser plantar uma bananeira, eu estou fisicamente livre para fazer o que eu quiser fisicamente. Onde é que ele está me prendendo? No psicológico, pela grave ameaça. Então aí se ele me mandar praticar um crime, eu vou praticar? Vou. Se ele me mandar matar alguém, eu vou matar? Vou. E eu posso responder por isso? É justo? Assim, ainda que a gente não tenha aprendido essa parte, é justo? Ele tá com a minha mãe de refém e ele me manda fazer um negócio, é justo eu responder pelo que eu fizer? Não. Então, a gente acaba sabendo por um juízo de razoabilidade o que é justo e o que não é justo. Aí, em direito penal, a gente aprende tecnicamente onde que isso exclui o crime. No caso da coação moral, exclui lá na culpabilidade. A coação física exclui na conduta. E a última excludente de conduta é o estado de absoluta inconsciência. Então, situação em que, de certa maneira, o cérebro dorme, né? E então, qualquer movimentação corporal que se faça que eventualmente produza um resultado lesivo não pode ser imputada à pessoa. Essencialmente, fala-se em duas situações, sendo uma delas um pouco mais controvertida. A primeira situação, que é um pouco mais unânime, digamos assim, é o sono, né? A pessoa que está dormindo, ela está em estado de absoluta inconsciência. E aí, se por acaso ela tiver alguma movimentação corporal, às vezes tem até pessoa que tem distúrbio do sono, pânico no sono, e aí meio que soca a pessoa que está do lado, só existe, né? Ou mesmo a pessoa sonâmbula, né? Então, ou seja, a pessoa o organismo dela está dormindo, mas ela está se mexendo pela casa. Já ouviram falar? Isso existe real, né? Então, a pessoa está dormindo. Dormindo, então a pessoa está em estado de absoluta inconsciência. Não tem conduta. E a outra situação de estado de absoluta inconsciência que se fala, que eu disse que é um pouco controvertida, é a hipnose, né? Não é controvertida, existe hipnose, mas é porque a prova fica meio complicada, né? Você saber se o sujeito estava realmente completamente hipnotizado ou ele estava, às vezes, um pouco hipnotizado e se valeu disso para praticar. Então, a prova fica um pouco mais difícil, né? Não que seja fácil provar que a pessoa estava dormindo. Mas, de todo modo, então, essas são as três situações que, se a gente tiver, não tem nem início de conversa, não tem conduta. Ato reflexo, coação física irresistível e estado de absoluta inconsciência.